conforme edital número 3, 2021, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, no dia 26/8, páginas 68 e 69, tendo como assuntos: 1. Projeto de Lei Complementar 29 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, que tem por emenda a revoga o anexo 9 e dá outra nova redação aos anexos 2, 3, 10 e 11 da Lei Complementar 470, de 9 de janeiro de 2017, que redefine e institui, respectivamente, os instrumentos de controle urbanístico, estruturação e ordenamento territorial do município de Joinville, partes integrantes do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do município de Joinville e da outras providências. 2. Projeto de Lei Complementar número 23 de 2021, de autoria do vereador Érico Vinícius, que tem por ementa acrescenta dispositivo à Lei Complementar 470, de 9 de janeiro de 2017, Lei de Ordenamento Territorial, para dispor sobre a legislação aplicável aos processos de licenciamento quando houver mudança na legislação durante a tramitação e da outras providências. Quero aqui convidar o secretário Rodrigo Andrioli a subir ao plenário, o Omar também, o gerente da unidade de engenharia, também a subir ao plenário, a diretora executiva Ana, representando a secretária Shirlene, também a subir ao plenário. Convido também o vereador Henrique Deckman e o vereador Érico Vinícius para compor também a mesa da audiência pública. Então, primeiro item da pauta, o projeto de lei complementar número 29 de 2021. Eu gostaria que o técnico Júlio fizesse a apresentação a respeito do projeto de lei e depois eu vou passar a palavra para o secretário Andrioli. Aí, tá. Deixa eu passar bem rápido aqui. Bem, pode começar? Bem, boa noite, vereador William, obrigado pela palavra, boa noite aos convidados, aos presentes. Eu vou ser breve aqui. Eu trouxe, então, um breve roteiro dos dois projetos já anunciados pelo vereador William, presidente dessa comissão. Projeto de lei complementar número 29, que altera as redações dos anexos e perímetros da lei complementar 470, e o projeto 23 do vereador Érico, que insere o artigo 88A na lote. Então, eu vou um pouco mais rápido aqui já para, pelo menos, já apresentar o projeto, depois os presentes poderem me ajudar aqui e elucidar os vereadores. Então, o projeto de lei do Executivo Municipal, ele busca justamente uma correção de perímetro no bairro Jardim Paraíso e no bairro Vila Cubatão, em função da alteração de marcos geodésicos que, nesses dois bairros especificamente, foram feitos pelo SAD 69, e a partir do ano 2000 passou a ser oficialmente pelos SIGAS 2000. Outro ponto desse projeto seria a questão de um ajuste de zoneamento no Paranaguamirim. Aqui uma figura bem rápida, só para a gente tentar entender o que acontece quando se muda o marco geodésico. Então, eu coloquei as figuras aqui no meio, o SIRGAS em vermelho e o SAD 69 em azul. Então, quando essas figuras se sobrepõem, por serem sistemas referenciais, o SIRGAS ele é um sistema referencial global, então ele é uma elipse que ele possui a sua referência no centro da Terra. E já o SAD 69 ele é um sistema mais local. Então, quando se sobrepõem esses sistemas, ocorre a necessidade do que o Executivo fez aqui, seria correções de perímetros. Aqui, então, a síntese do projeto, ele altera os anexos 2, 3, zoneamento, macrozoneamento, revoga o anexo da descrição e altera o anexo de perímetro e coloca o anexo 11. Aqui, então, já vou passar mais rápido, seriam justamente, depois o Rodrigo e o Osmar podem me ajudar a complementar, seriam os ajustes no bairro Jardim Paraíso. Então, a gente observa ali no ponto 50 e no ponto 51, que a atual distância, ela então foi corrigida com essas coordenadas, ponto XY, então passando a 655 metros do prolongamento da Rua Papes e 170 metros da Estrada Timbé. Aqui seria então justamente o que a gente tem hoje e o que foi corrigido. Então, hoje seria essa distância, ela está descrita como 140 metros, passaria a ser 155, e os 100 metros passaria ali ao sul a 170 metros. De forma similar, foi feito esse ajuste também na Vila Cubatão, nos pontos 2 e 3.
Desculpa, vereador. Nos pontos 2 e 3, então, passando a 626 metros da rua Nossa Senhora Aparecida e 50,65 metros da estrada Cubatão Grande. Então, aqui é o ponto 3, né? E aqui, então, o que era antes e o que passou a ser vigorando agora. Aqui eu já vou passar já para o outro ponto do projeto, já para chegar no meu ponto de dúvida, se alguém do Executivo depois puder, né, nos auxiliar quanto a isso. O projeto ele traz ainda um ajuste ali do zoneamento do bairro Paranaguamirim, do setor industrial SE6, que é essa parte mais cinza. Então, a gente observa a malha de lotes em 2019, que não havia ainda o loteamento do condomínio industrial, né? Então, em 2020, essa malha de lotes passou a ser aprovada e o zoneamento ele coincidiu no meio dos lotes. Daí aqui está essa área, né, que se coincidiu, então a gente teria lotes com 2 zoneamentos, né? Então o Executivo traz como proposta justamente, né, o aumento desse setor industrial do cinza frente ao setor marrom, que é o setor 4, para justamente unir a malha de lotes e o zoneamento. Agora eu já vou trazer justamente a questão de dúvida que esse projeto traz quando se revoga esse anexo 9. Atualmente, o anexo 9 ele é um anexo que ele traz justamente a descrição das faixas, perímetros e setores. Muito bem, quando se revoga esse anexo 9, 2 dessas 3 grandejas, né, os perímetros e os setores, são figuras geométricas que são polígonos. Então, se revogar esse anexo 9 e passar a se vigorar apenas o descritivo com ponto XY, para as poligonais, ainda seria um ponto que se atende, uma vez que os polígonos nós conseguimos identificar pontos de vértices. Muito bem. Entretanto, atualmente, esse anexo 9, aqui sim fica a minha dúvida, e até um ponto de reflexão dessa audiência, porque esse anexo 9 ele traz hoje justamente a descrição das faixas viárias e faixas rodoviárias. Essas 2 grandezas elas possuem zoneamento de linhas, né, ou curvas. Ou seja, não são polígonos, elas não possuem um ponto PXY inicial e um ponto PXY inicial. Atualmente, essas faixas viárias e rodoviárias são faixas que elas estão de formas descritivas. Ou seja, exemplo, faixa viária Rua João Colim, faixa viária Rua X da YZ. Quando se revoga esse anexo 9 e não se coloca essas faixas viárias, eu vejo assim, muito sincero, com muita dificuldade de um munícipe ou eu mesmo consultar em termos de escala de mapa se uma rua possui ou não um zoneamento de faixa viária simplesmente pelo Singel, porque você estaria revogando um anexo da lei que, via de regra, as pessoas consultam um site de leis municipais numa cidade específica, né, e se confia naquele anexo de uma lei vigente. Então, aqui fica realmente a minha dúvida se essas faixas viárias, pelo menos, e rodoviárias, não deveriam ainda continuar nesse anexo 9, em função da sua necessidade descritiva, né? Acho que seria isso. Obrigado, presidente William, obrigado a todos. Obrigado, Júlio. Nós vamos levar esses questionamentos, essas dúvidas ao Executivo Municipal, realmente para a gente conferir a questão da revogação do anexo 9, e aí, havendo alguma divergência ou discrepância, nós vamos indagar e aí fazer, se necessário, as devidas correções, né, no projeto de lei, no nosso parecer. Passamos, não sei se o Executivo quer se manifestar a respeito do projeto 29/2021. Boa noite a todos. Senhor William Tonesi, vereador, em seu nome, cumprimento a todos os demais membros da mesa e a todos aqueles aqui presentes, demais vereadores e a comunidade. Rodrigo, só um instante. Gostaria de convidar o vereador Pastor Ascendino também a compor a mesa conosco. Certo. Nós estamos aqui representados também pelo engenheiro Osmar Silivi, gerente da unidade de engenharia, que desenvolveu uma apresentação. A gente gostaria que também ela fosse em tela para poder externar. E na sequência também a gente fazia as ponderações até quanto ao questionamento, né? A gente já tem isso já protocolado via sistema eletrônico, das respectivas justificativas do Executivo, que talvez já saneamos todas essas dúvidas. Então, a gente gostaria que pudesse fazer essa apresentação, oportunizando todo o trabalho que ele investiu nesse desenvolvimento, nos esclarecendo essa dúvida em especial. Obrigado, secretário. Eu vou pedir para a nossa técnica, então, colocar a apresentação do Osmar no computador ali, para a gente poder projetar ela no telão. Já tá pronto? Então já está pronto, Osmar, só você passar no computador aí.
Confere ali, Osmar, se é essa apresentação, daí você pode passar direto na tela. Boa noite a todos. Eu montei uma pequena apresentação aqui para mostrar de forma mais palpável, o que é essa retificação de perímetro urbano. Tá? A justificativa é aquela que já consta do projeto de lei, né? Os limites do atual perímetro urbano no bairro Jardim Paraíso e Vila Cubatão estiveram como base dos levantamentos topográficos de parcelamentos antigos, que estavam em um sistema geodésico brasileiro chamado SAD 69. Isso aconteceu de mudar o sistema geodésico brasileiro para o SIRGAS 2000, e isso acarretou em um problema de conversão de coordenadas, que acabou por alterar a posição geográfica dos parcelamentos na hora de se montar a linha do perímetro urbano. Né? Eu trouxe aqui a diferença também de posicionamento, tá? Entre SAD 69 e SIRGAS 2000, é uma diferença de 65 metros entre um sistema e outro. Tá? Lógico que aí a gente tem um desenho ampliado, né? Porque ele depende muito do tamanho do território que é mapeado, mas já causa um estrago bastante grande quando o problema acontece dentro de um perímetro urbano, onde o preço da terra é muito grande, muito alto, é muito mais alto que na zona rural. Né? Aqui um exemplo bem palpável a respeito. Esse é o nosso loteamento Cubatão 2, que está no limite do perímetro urbano na Vila Cubatão. Quando o perímetro urbano foi traçado, nós tivemos ele como referência para saber por onde é que passava esse limite do perímetro. E ele passava por ali. E aí, de repente, quando nós pegamos esse loteamento e lançamos no nossa planta de referência cadastral, tá, aconteceu este problema. E olha que a gente demorou muito tempo para saber onde é que estava o problema, porque para descobrir foi muito difícil o que é que estava dando de errado. Descobrimos que tinha sido um erro de conversão dos parcelamentos na época que foi criado a linha do perímetro urbano, e o projeto de lei agora propõe a retificação disso, passando a linha para a real posição dela agora ali. Né? Isso vai fazer com que essa quantidade toda de lotes lá voltem a pertencer ao perímetro urbano como nunca deveriam ter deixado de ser, e vai nos permitir também fazer com que essas pessoas que moram aqui elas possam averbar em suas matrículas as edificações construídas. E é esse o objetivo da retificação do perímetro urbano, tanto na Vila Cubatão quanto no Jardim Paraíso. É consertar um erro de posição geográfica que aconteceu no passado, na época da criação da Lei de Ordenamento Territorial. Algum questionamento? Alguém, se quiser voltar eu volto lá, daí você pode responder as perguntas dali, engenheiro Osmar. Obrigado pela tua apresentação. O secretário quer fazer considerações? Sim, por favor, eu até complementar. Ontem nós estivemos aqui, né, apresentando nosso caderno, né, de serviços da política habitacional que estamos desenvolvendo, e essa área também é parte integrante desse caderno, que hoje tem lotes ali que estão destinados à habitação de interesse social, do qual nós queremos trazer ao ordenamento territorial urbano, essa área que, né, supostamente está irregular, para podermos prover a aproximadamente 144 unidades habitacionais. É um investimento aproximadamente 19 milhões ali que a gente está propiciando para a área, né, como toda a demais infraestrutura que já se faz presente, mas ainda também está viabilizando junto à CAGE possível instalação de uma estação de tratamento compacta, que hoje a comunidade se queixa ainda da fossa coletiva, fossa filtro coletiva.
Obrigado. Eu vou abrir então espaço para questionamentos. Vereador Pastor Ascendino. Boa noite, presidente William, os vereadores aqui presentes, vereador Érico, vereador Neto, vereador Henrique. Quero comentar também aqui os nossos convidados. Eu queria só fazer um questionamento. Qual seria o impacto dessas retificações na vida dos munícipes quanto a questões documentais, matrícula de imóveis, dos lotes regulares, e quanto às questões que se referem à expansão do período urbano, exemplo, área rural agora virou área urbana ou de expansão? Olha só, o impacto na vida dessas pessoas ali é porque efetivamente a gente vai poder registrar o parcelamento naquele trecho onde está pendente. Por que está pendente hoje? Porque metade do lote está no perímetro urbano e a outra metade está na zona rural, né? Originalmente não deveria ser assim, porque a linha deveria estar passando pelo fundo desses lotes. A partir do momento que nós retificarmos isso, o registro do parcelamento regular para esses lotes é automaticamente realizado, né? Com relação à expansão de perímetro urbano, nós entendemos de que não há expansão de perímetro urbano, porque é uma retificação de uma ideia, o que já tinha sido pensado lá atrás, quando foi criado o perímetro urbano, né? Seria expansão se nós tivéssemos avançado muito mais além do que nós já tínhamos imaginado para a área que seria o limite dos loteamentos. Mas nós não avançamos, a gente simplesmente está colocando a linha no limite do loteamento como havia sido pensado lá atrás. Então, isso não vai gerar custo para o município? Não. Eu acho que eu posso corroborar, né, pastor? No sentido que ele já estava, o perímetro definido, o equívoco ou o erro, a propagação de casas, eu sempre falo, né, uma coisa é trabalhar na calculadora com 2 casas decimais, você pega uma calculadora científica com 12 casas decimais, aquilo vai propagando o erro realmente, né? E fosse falar grosso modo, é basicamente isso que aconteceu, uma mudança de software que inclusive tem propagações de erros, diferença, que já foi apresentado por ambos aqui, muito bem explicado, né? E aí o munícipe, de fato, aquele morador agora consegue registrar efetivamente esses lotes, ainda mais os que já estão construídos, né? E daí toda a averbação depois da edificação e etc. Ok. Obrigado, vereador Pastor Ascendino. O vereador Henrique Deckmann também gostaria de fazer seu questionamento. Senhor presidente, eu quero dar os parabéns. Quero dar os parabéns à Secretaria de Habitação, a todo o trabalho feito de forma especial, junto também com a Secretaria de Meio Ambiente. Que bom revê-la, Ana, no excelente trabalho que estão fazendo em equipe. E obrigado ao Júlio por explicar todas essas tramitações. Ao mesmo tempo, secretário Andrioli e grande equipe, é um parto, né? É um parto que por alguns centímetros, 1,50 m, tem que ter todo essa situação que demorou tanto na Vila Cubatão, ou no bairro Cubatão. Eu tenho acompanhado lá desde 2018, 2019, me lembro ainda com o secretário Romeu, ali na frente da associação, naquela quadra de esportes, nós fizemos uma reunião lá, ao ar livre com a associação, a Zita, a turma toda lá, Dona Laura estava presente, inclusive aqui a atual presidente, e me alegro porque está avançando. Que bom que descobriram, e assim mais de 100 famílias poderão estar com seus terrenos regularizados, além de outras, toda aquela região que hoje está de forma irregular. Se eu penso os pedidos que haviam para fazer ruas, impossível. A questão do CI, já definido na administração passada, na Rua Dalmásio Miranda, vai ser ali agora, justamente naquela área que foi mostrado, que não dava para reconhecer.
mas que já num diálogo, na época 2019, 2018, foi falado, vai sair lá esse CI. Então nós queremos, nesse sentido, nos alegrar com a luta que tivemos no passado. Queremos nos alegrar com aqueles que hoje lutam junto para acontecer. Lembrando que alguém já lutou no passado para hoje lutarmos e nos alegrarmos juntos com essa conquista. Então, nesse sentido, toda honra e respeito por descobrir questões, mesmo no Jardim Paraíso, aqueles cantos que temos ali, agora poder regularizar também esta área. É incrível tudo que tem que ser feito de buscas tecnológicas, medições, sistemas diferenciados para então poder dar paz para as pessoas. E não tem melhor presente do que a paz de poder dizer, eu vou deitar na minha cama e olhar para o teto e dizer, essa casa é minha. Então foram centímetros, para outros são metros e não sei mais o que. Mas me alegro que com agora a regularização e todo esse mapeamento, vereador Neto, vereador Arcedino, vereador William, vereador Érico, é possível fazer a regularização dos terrenos, é possível fazer o trabalho de máquinas e infraestrutura naquelas ruas do Cubatão, é possível agora construir o CI que está previsto já justamente naquela área do Cubatão. Então isso nos dá total tranquilidade de dizer, a luta também no passado valeu a pena. Quem ganha é a nossa população, quem celebra é nós todos juntos. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho feito. Obrigado, vereador Henrique. Esse projeto de lei, ele também faz uma alteração, né, numa área ali do jardim, entre o Jardim Paraíso e o aeroporto ali, onde foi criado um pequeno distrito industrial, né, ele já era uma área de expansão urbana, então ele amplia essa área industrial ali naquela localidade. Então eu até queria, nesse computador aqui não dava para passar, eu vou ali na tribuna para poder mostrar, né, para vocês aí também onde é que é essa área de expansão urbana. Eu vou passar a presidência aqui para o vereador Neto e vou ali na tribuna para mostrar. Muito bem. Com a palavra, vereador William. Então essa área aqui, essa área aqui ela não era considerada área industrial, então ela passou a ser também ampliada aqui nesse trecho aqui, e também essa próxima ao aeroporto, né, também foi considerada aqui como área industrial. Então também são as duas alterações aí que o projeto de lei está prevendo, além daquilo que já foi exposto aí pelo secretário Andrioli e pelo técnico Júlio. Então só para mostrar para os vereadores aí. Muito bem, devolvo a presidência ao vereador William. Algum outro vereador gostaria, ou mais alguém gostaria de se manifestar a respeito desse projeto de lei? Pode falar do microfone aqui, vereador. Agradecer também ao presidente Maurício Peixe por estar presente, né, na audiência pública aqui. Obrigado.
Senhor presidente, quero também parabenizar por esta atitude, esse trabalho. Essa é ali na rua Dorotóvio do Nascimento, que passa da entrada do Jardim Paraíso, daí da rua Tuiuti, e vai em direção ao aeroporto. Então, eu creio que aí vai dar com grande liberdade para muitos que, alguns já estão instalados nessa outra região, agora reconhecida, e outros poderão se instalar ali. E isso vai gerar emprego, isso vai gerar trabalho, mais perto também daquela região do bairro Jardim Paraíso, do Cubatão, Jardim Sofia, nesta liberdade que há de nós reconhecermos esse projeto de lei e assim poder dar hoje de uma área que está sendo utilizada em parte já por algumas indústrias e outras vão poder se expandir e crescer naquela região. Então, parabéns por todo o trabalho feito. Mais alguém gostaria de se manifestar, vereador Neto? Senhor presidente, boa noite aos vereadores, secretário, ao público presente, às pessoas que nos assistem aqui. Esse projeto ele é importante para corrigir um erro, vamos colocar dessa forma, adequar a linha, e também ele traz um fator que é super importante. Existem alguns terrenos que eles são cortados pelo mapa e acaba que acontece o inverso do que o vereador pastor Ascendino estava querendo, a regularização. Quando ele acaba sendo cortado pelo mapa, uma parte urbana é permitido construção e na parte rural não, especialmente para as empresas. E isso acaba inviabilizando diversos empreendimentos. Inclusive eu tenho um exemplo aqui da rua Dorotóvio do Nascimento, que provavelmente vai ser contemplado por esse projeto. É uma empresa que ela já está instalada há 20 anos na cidade. Então, ela já está instalada há 20 anos na cidade. Em dado momento, eles fizeram a construção de um galpão lonado. O galpão lonado ele não precisa de alvará de construção. O galpão lonado, depois de uma chuva, ele rasgou e eles fizeram de alumínio. E essa parte da parte de alumínio não está funcionando. Lá tem 130 funcionários, 130 famílias que dependem. Eles querem regularizar, mas tem um problema ali que a lote ela acaba não permitindo devido a esse corte no terreno. Então, a gente tem que discutir de uma maneira mais ampla a lote, essa distribuição, essa forma. A gente tem que discutir porque, do jeito que está, a gente tem um sistema estabelecido, mas ele precisa ser melhorado em algumas situações, né? E aqui a gente não quer favorecer pessoa A, pessoa B, mas quando a gente olha os projetos de lote, os projetos urbanísticos, normalmente é para um grupo, e aqui eu não estou falando de CPF, mas é para aquelas pessoas que vivem naquela região, para aquelas pessoas que querem empreender naquela região. A gente não consegue adotar uma regra única para a cidade toda, porque a lote, como todos podem ver, exige um mapa, ele pede que seja um desenho para aquela região, seja uma área industrial, seja uma área residencial. Então, eu julgo que essa correção é super importante, ela levanta um ponto aqui, especialmente para quando as linhas de mapeamento de macrozona ou de microzona, elas acabam cortando os lotes e elas acabam impossibilitando de um lado ou de outro. Aí tem um monte de discussão a respeito, né, que a gente também não quer ser, que a gente precisa ser amigo do meio ambiente, tem a questão da distância dos rios, que já fica uma discussão ainda um pouco maior. Mas, enfim, a gente precisa realmente discutir essa estrutura de lote, está na discussão do plano diretor também, agora que a gente está tendo, para a gente ver se a gente consegue evoluir essa legislação para ela ser mais simples, inclusive. Já foi mencionado aqui, através desse projeto, que uma pessoa ela acaba não conseguindo entender o que tem nessa lei. Essa lei é extremamente difícil. Então é importante a gente simplificar esse método de visualização também. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, vereador Neto. Então, obrigado até pelo levantamento desse questionamento, vereador, porque hoje no mapa que consta, né, ele não contempla essa localidade que o senhor está falando aí. Estou olhando ele aqui na minha tela aqui, né, ele não consta. Então, vai ser, já eu como relator do projeto, vou sugerir também a ampliação desse limite ali para que ele possa ser utilizado.
né, justamente para corrigir esse defeito ali, né? Eu não sei, é um braço do Rio Cubatão, né? Então ele corta ele exclui da área do perímetro urbano e exclui uma área que hoje é considerada como área rural. Então ela é inviabilizada como área rural e também é inviabilizada como área industrial. Então já fica aqui anotado para a gente fazer essa correção, né, melhor, adotar como uma emenda ao projeto de lei para que a gente possa, né, também ampliar a área naquela localidade ali. Passo a palavra para o vereador Pastor Ascendino. Presidente William, eu quero enaltecer o trabalho, né, do secretário, esqueci o nome do nosso amigo ali, Osmar, né? A gente tem recebido ultimamente só notícias boas, né? Notícias boas. A gente fica feliz por isso. E quem ganha é a população, né? E que bom que isso foi descoberto, né, presidente? Que bom, né? Isso é uma ótima notícia. Vai cair uma notícia muito maravilhosa lá para o pessoal, né, do Cubatão. Obrigado, presidente. Até fica uma sugestão que daí eu vou colocar no nosso relatório, que do outro lado do Rio Cubatão, a área é considerada como industrial, né? Então não faz muito sentido também uma área onde você tem um acesso rural ser considerada do outro lado do rio como industrial. Então também a gente vamos sugerir essas correções. Mais alguma manifestação a respeito desse projeto de lei, vereador Maurício Peixe? Senhor presidente, saudar os vereadores, também os convidados, o secretário, Rodrigo, também Osmar, Ana. Obrigado aí pela presença. Eu confesso que eu vi o projeto, eu já tinha estudado ele e eu não me lembro daquilo que foi colocado ali, das linhas para atender as empresas, essas mudanças, que se não me falha a memória, nós já tínhamos feito isso no passado. Então eu estranhei, por isso que eu perguntei ao vereador Henrique se era uma emenda, porque a princípio era para atender justamente uma situação habitacional, que é do Cubatão, que era ali, que na verdade não pode ser considerado uma expansão urbana, porque é uma faixa muito pequena para regularizar todo o loteamento. Então eu vi falar aí em empresas e estou tentando, até perguntei para o Júlio para lembrar, o Júlio também não achou ali, qual área é essa que regulariza essas empresas, que é importante. Eu peguei e fiz um levantamento, a gente levantou o mapa da lei que está em vigor e do projeto de lei. Então a gente comparou uma imagem com a outra, então a gente viu a diferença de uma imagem para outra. Então por isso que a gente está... Essa foi a análise que a gente fez no gabinete. A não ser que dentro do site da prefeitura o mapa que está lá está desatualizado e não esteja em vigor. Então eu acredito que... Acho que o mapa aí é que está dando... Porque nós já fizemos algumas alterações. Só se o mapa que está lá está desatualizado. Porque daí a gente pode ser induzido aí a uma mudança que não corresponde àquilo. Isso, a audiência pública, ela fica gravada, né? Então nós temos que verificar. Muito bem, entendemos que tem que haver a regularização. Entendemos que tem que haver aquela expansão. Esse é o principal do projeto, é a expansão lá na Vila Cubatão. Isso está certo, nós temos que apoiar. Quanto à empresa, se não está ainda, por que não estava? Porque daí já é uma mudança mais drástica, de compreensão, daí é expansão urbana. Então, até nós temos que ver isso na questão legal, sabe, vereador Ila? Claro que hoje a gente está discutindo, pode ser visto depois, pedir ao Júlio, né, como técnico, até a legislação, para verificar corretamente isso. Eu não me recordo de ter ali essa regularização para empresas. Nós já fizemos no passado algumas. Talvez um mapa que esteja desacordo. Só se o mapa que está lá da prefeitura esteja desatualizado. Aí pode ser que a gente tenha se enganado, porque o mapa desatualizado, né, o que a gente considera como oficial que está lá, então daí pode acontecer, mas aí também fica uma coisa errada, que a gente tem um mapa público e ele esteja desatualizado, daí fica ruim até para o trabalho do vereador, né, trabalhar Exatamente. Com um mapa desatualizado que esteja no site. Olha só, o projeto de lei 29, ele trata da correção de uma linha de setor no Paranaguamirim. No Paranaguamirim é diferente, lá está tudo bem, lá está certo. Mas
Senhor presidente, eu acredito que, resolvendo a questão do Paranaguamirim, do Cubatão, do Jardim Paraíso, que são questões, isso está claro. Eu já tinha ouvido falar que na legislação passada já estava claro que haveria esse espaço para industrialização naquela área ali, apresentado aqui no projeto. Eu, assim, estou sabendo, eu só tenho que ver agora se isso era um assunto que ainda vai entrar na LDO ou que já estava claro. Para mim já estava claro de que dependia simplesmente de fazer acontecer essa área de industrialização. Entrar na lote. Naquela área, da lote. Na lote. Tá? Então, da lote. Então, eu creio que por isso é audiência pública para a gente levantar a questão e ainda ficar mais claro. Porque o projeto é do Executivo, e o Executivo tem que colocar, passar exatamente o que querem. Entende? Quando vem os mapas, Maurício, ele não vem o mapa do antes e do depois, vem só o mapa do que vai ser o atual. Por isso que a gente tem que recorrer a olhar o mapa antigo para saber a diferença entre o antigo e o novo. Mas veja bem, vereador William, que minha posição que eu coloquei, até é bom para a discussão, para não haver depois sobreposições ou erro. O Executivo mandou o projeto para a Câmara. E ele teria que dizer o que é o projeto e explicar o projeto, qual é a mudança que tem. Eu sei que a mudança é pontual, é aquela Paranaguamirim, e Cubatão e Jardim Paraíso. Agora, vai compreender a área industrial também? É isso que eu entendi, que ele gostaria de saber. Mas, se não for hoje compreendido ou entendido, o Júlio pode ver para nós aí, né, Júlio, depois. Tá bom, vereador William? Até para deixar a questão mais certa, para não depois ter erros. Obrigado. Obrigado, vereador Maurício. Eu até vou consultar aqui novamente. Enquanto a gente passa para a discussão do próximo projeto, nós vamos fazer a consulta aqui para não haver dúvidas. Presidente, então, se me permite, também eu acho que cabe ressaltar, né, esse projeto, ele passou pelo Conselho da Cidade, né, ele também passou pelo parecer da PGM, e ali houve também, para não ficar aqui só na Secretaria de Habitação, também a própria CEPUD corroborou na questão do Paranaguamirim ali dessas linhas da correção, assim como a revogação do anexo 9, do qual justifica no projeto pela sua redundância já em processos, em anexos posteriores, e até a própria utilização já de sistemas georreferenciados, o que não faria, segundo a justificativa aqui, necessidade, né, de estar redundante. Então, a nossa parte, com a Secretaria de Habitação, justamente junto à CEPUD, poder corroborar na correção do perímetro ali no perímetro rural e urbano do Cubatão. Então, enquanto a gente faz essa verificação, passamos agora para a discussão do projeto de lei complementar, número 23 de 2021, de autoria do vereador Érico Vinícius. Quem gostaria de fazer a manifestação primeiro do projeto? Vereador Érico. Obrigado, senhor presidente, membros da comissão, a todos os vereadores que aqui nos acompanham também, a todos os convidados que vieram também engrandecer essa audiência. Eu queria ver se dava para passar o slide ali, por gentileza. Queria agradecer também aí o engenheiro Miguel, né, é o nosso vice-presidente da Associação de Engenheiros Civis de Joinville, e ao doutor Tiago Marques também, que é advogado, professor universitário, que também veio engrandecer a nossa audiência hoje. Esse não é o slide, tem alguém que poderia dar uma olhada para nós? É que está saindo, eu acho... Nem eu. Tem como dar uma olhada? Já vai ser corrigido ali. Perfeito. Bem, eu vim falar hoje sobre um projeto de lei 23 de 2021, que acaba, querendo ou não, recebendo a denominação de direito de protocolo.
quando fui eleito e com uma proposta, na verdade, quando me coloquei à disposição da população, uma das coisas que eu fomento e quero aqui dentro dessa Casa Legislativa é trazer a segurança jurídica para nós, cidadãos, né, que vivemos, querendo ou não, numa insegurança. A minha formação foi em Direito, e eu acho que ali tem duas situações, ou tu se apaixona, ou tu se revolta. E eu quero confessar que um pouco eu me revoltei na questão da falta de objetividade e de segurança jurídica. Então, devido a isso, e a esses praticamente 4 meses aí que eu trabalhei no meu gabinete e vim recebendo demandas e mais demandas, eu comecei a observar uma certa falta de segurança jurídica em algumas delas. E, por esse motivo, eu acredito que nasceu aí essa busca por esse projeto e por esse direito de protocolo. É algo extremamente simples, fácil, né? É uma lei de praticamente 2 artigos, né? Uma correção legislativa para que gere, sim, segurança a mais para a população. Por gentileza, se puder passar esse. Esse é um autor jurista clássico que foi colocado para engrandecer aí ao projeto. Então, assim, em síntese, ela garante a aplicação da legislação vigente ao tempo em que o pedido foi protocolado. Ou seja, ela emite uma segurança jurídica e uma previsibilidade para as pessoas que querem empreender no município ou que simplesmente têm o seu direito adquirido naquele momento. Eu já visto, na verdade, na prática, vamos dizer assim, eu coloquei um exemplo aí, né, fictício, mas tem alguns parecidos, que por exemplo, o cidadão tem uma lanchonete locada e ele resolve investir num imóvel próprio para construir a sua lanchonete. Nesse período que ele está buscando financiamento, está buscando o próprio projeto, tentando aprovar dentro do setor administrativo, que infelizmente é burocrático, é demorado, ele vai atrás de todo esse trâmite e quando chega na hora de realmente efetivar o projeto, ele pode ter perdido o direito e todo o investimento que ele fez para realizar o seu sonho, para realizar o seu projeto, por simplesmente mudar a legislação. Então, a gente entende que a partir do momento que ele tem esse desejo, esse sonho, essa realização, ele deve entrar com um pedido do projeto e assim ganhar e garantir o seu direito daquela lei vigente naquele determinado momento. Com relação à constitucionalidade desse projeto, que eu também fui atrás, afinal de contas, como todos sabem, todo projeto precisa aqui e passar primeiro na Comissão de Legislação e Justiça, justamente para ver a questão da constitucionalidade. Dentro disso, tudo que eu busquei comprovou que existe sim constitucionalidade, inclusive o TJ de São Paulo apresentou constitucionalidade nesse projeto. Mas aí eu vou deixar com grande maestria o doutor Tiago Marques explanar um pouquinho depois aqui. Mas, mesmo com tudo isso, eu recebi visitas no meu gabinete para tentar entender melhor o projeto e eu percebi algumas incertezas de algumas pessoas de renome aqui da cidade, de respeito, né, que ficaram com receio que esse projeto poderia ser retroativo. E isso não é o objetivo desse projeto. Esse projeto é válido daqui para frente. E vendo isso, a gente resolveu escrever um memorando para o relator, para que ele faça algumas alterações ali, para que ainda engrandeça ainda mais a segurança jurídica com relação a essa questão de retorno do projeto, né? Ou seja, ele terá validade do momento em que ele for aprovado para frente, né? Então, agora eu gostaria de deixar e estender os convites aos convidados, que já passei a lista aí ao presidente. Se o presidente puder dar sequência, então. Sem mais, muito obrigado por enquanto.
Obrigado, agradeço a vereador atenção. Érico. Então, só para esclarecer a dúvida levantada pelo vereador Maurício Peixe e pelo técnico Júlio, realmente o site da prefeitura, ele remete ao site das leis municipais, né? Então, você quer consultar sobre a lei 470, então você vai lá no site da prefeitura, abre lá, clica, ele remete ao site de leis municipais, você abre o site de leis municipais, lá no final você baixa os anexos, e aí lá nos anexos eles falam quais são os anexos atuais. Então, lá nos anexos atuais, ele consta os anexos desatualizados. Então, realmente, essa área de expansão leste, lá que foi citada pelo vereador Maurício Peixe, ele já consta, ele foi dado alteração pela lei 553, de 20 de dezembro de 2019. Então, aquilo que eu apresentei ali como alteração, ele não faz parte desse projeto de lei 29 de 2021. Então, retificando, né, já está alterado, mas o site, né, da própria prefeitura, ele consta desatualizado. Então fica até ruim para o trabalho dos vereadores aí que não tem atualizado, né, qual o mapa, né, que realmente consta. Então, desculpa, vereador Érico, por essa correção, mas só para deixar bem claro, né, a respeito do projeto, para não haver dúvidas. Então, gostaria de passar a palavra agora para a diretora Ana. Érico, para quem? Passar a palavra então para a diretora Ana. Boa noite a todos, vereadores, colegas, demais presentes. A lei, para nós, né, na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, ela vai trazer mais tranquilidade de espaço no trabalho, né, e principalmente para o munícipe, para o investidor. Foi como foi apresentado ali, né? A gente tem até um caso, eu não vou citar qual, não vou citar de quem, né? Mas a gente teve um caso concreto, né? Em que era área viária e eu podia 30 metros, né? De construção. Quando entrou o protocolo, foi correndo a análise e nesse período, então, porque também tem nem todo protocolo ele já sai, né, o documento, eventualmente a gente oficia, né, precisa de algum documento adicional, enfim. E nesse período acabou mudando, e ali passou a ser SA05, se não me engano, e aí não podia mais 30 e sim 9 metros. Então, né, todo investimento, todo esforço também, né, que foi empregado ali naquele empreendimento, ele acabou não tendo mais valia. Então, com certeza vai trazer bastante tranquilidade para o pessoal, sabendo que a partir do momento que protocolou é o que está valendo, né? Obrigado, diretora Ana. Então, passo agora a palavra para o engenheiro Miguel, né, vice-presidente da Associação de Engenheiros Civis de Joinville, a AGES. Gostaria de cumprimentar a mesa, os convidados, os demais presentes. Nós recebemos o convite do vereador Érico, a apreciação, né, do projeto de lei e como entidade nós avaliamos o teor, né, e nos colocamos solidários à apresentação, ao projeto, da mesma forma como já havíamos identificado em outras legislações, né, a citar os procedimentos gerais de controle contra o incêndio e pânico. O artigo 7 já prevê um instrumento similar, né? Da mesma forma, a BNT 15575, que é a norma de desempenho, né, no escopo, né, na abertura, no item 1.2, ela também traz um dispositivo, né, que oferece essa garantia, e sendo aplicado a redação da lei, nos traz mais tranquilidade e, de fato, segurança, porque nós temos isso, então, materializado na redação, algo que, como o vereador muito bem comentou, infelizmente, em alguns processos o tempo é demasiado longo, né, a análise, mas também faz um comentário que a gente tem melhorado bastante, isso é muito bom, né? Mas o projeto é benéfico e nós entendemos como sendo muito útil à cidade. Parabenizo a proposta e coloco a entidade à disposição e favorável
a continuidade. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, engenheiro Miguel. Passa a palavra agora para o Thiago Marques, advogado, professor universitário. Doutor Thiago. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o vereador William pela presidência aqui, o vereador Érico pelo convite para fazer essa manifestação, demais presentes, presidente Maurício Peixe, né, Júlio, com quem eu já conheci, a gente se conheceu pessoalmente neste momento, mas já tivemos em outras oportunidades juntamente. Particularmente, eu vejo que é um projeto muito importante para a nossa cidade. Juridicamente, né, meu papel aqui é falar sobre essa questão. O Legislativo tem perfeita competência para legislar sobre isso, porque nós estamos tratando aqui sobre norma de direito intertemporal. Nós estamos tratando sobre um regramento jurídico a ser dado em situações que a lei pode vir a modificar dali para frente. A grande discussão que se tem nesse acórdão que o vereador Érico trouxe, que foi julgado em 27 de março de 2019 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, é relativo a uma lei municipal do município de São Paulo, cuja redação, inclusive, é praticamente a mesma colocada pelo vereador Érico. Eu apertei alguma coisa. Tá, eu consigo resolver isso aqui. Praticamente a mesma do vereador Érico. A discussão é sobre a proibição de retrocesso e a segurança jurídica. E a primeira pergunta que o desembargador relator coloca é: como é que nós podemos presumir que haverá uma proibição de retrocesso numa situação como essa? Como é que nós podemos presumir que a lei posterior é melhor, né, do que a lei anterior? Óbvio, existe um objetivo do princípio do meio ambiente equilibrado, no qual o objetivo é sempre trazer maior proteção ao meio ambiente. Mas nós não podemos nos esquecer que, quando o legislador criou aquela lei que foi revogada, aquela lei, pensada dentro do debate do ambiente político do legislativo, resguardava todos os princípios e resguardava a proteção do meio ambiente. Então, o objetivo é trazer o quê? Uma norma de direito intertemporal que vai dar mais segurança, não só para o cidadão, mas vai dar segurança para o executivo, vai dar segurança para o judiciário, pois situações como essa podem ser evitadas de parar no judiciário. Nós sabemos que o município de Joinville possui diversas ações na justiça, inclusive situações semelhantes eu tenho no meu escritório de advocacia. Então é muito importante este projeto, por quê? Porque ele vai resguardar que dali para frente, né, como o vereador colocou, o vereador Érico, daqui para frente valerá os protocolos realizados, né, sob a égide dessa lei. Se eventualmente a lei vier a mudar, será dada essa segurança, e não significa que o meio ambiente não será protegido. Não significa que a ideia, né, de proteger o meio ambiente será esquecida. Muito pelo contrário, a intenção é preservar, né, dar o direito adquirido daquelas pessoas. Então estamos falando novamente de um princípio constitucional aqui, dar o direito adquirido daquelas pessoas que protocolaram um projeto, né, terem o seu projeto analisado sob aquela lei. Inclusive, se a gente for olhar em processos judiciais, em muitos casos, né, o judiciário aplica situações como essa. Então, nós estamos trabalhando aqui que leis futuras não poderão retroagir para atingir situações passadas. E se leis futuras não poderão retroagir para atingir situações passadas, nós estamos falando justamente da proteção, né, dada pela irretroatividade da lei. Então, a intenção é que eu, cidadão, no momento em que eu protocolar um pedido junto à Secretaria de Meio Ambiente, já que estamos falando aqui de um projeto de meio ambiente, eu terei a segurança que eu serei analisado conforme a data do meu protocolo. Nós sabemos que as gestões públicas tendem a demorar bastante. Nós sabemos que isto era um problema muito grave na nossa cidade. E essa demora acaba trazendo entraves que acabam atrapalhando o desenvolvimento econômico e social. Então, a ideia desta lei é proteger a eficiência do serviço público, de modo que
o cidadão, quando protocole, não terá mais aquela aflição de, se eventualmente os vereadores entenderem que agora eu tenho que colocar mais um requisito, eu vou ter que cumprir este requisito? Talvez sim, mas vai ser dado um tempo para isso, né, principalmente naquelas situações já consolidadas, mas para a aprovação do projeto, para que o sujeito possa operar, ele vai ter a garantia de que o projeto será analisado conforme a data do protocolo. Tá certo? Então, a ideia é o quê? A ideia é dar mais segurança. Perdão. A ideia é dar mais segurança jurídica. A ideia é trazer mais legalidade ao próprio poder público e evitar que discussões como essa venham parar no ambiente judicial. Uma tônica muito importante que foi colocado no acórdão trazido pelo vereador Érico é que o desembargador ainda coloca o judiciário, o executivo, eles agem na conformidade com o que a lei determina. O legislativo não. O legislativo tem um campo mais aberto, um campo mais livre, e ele tem que pensar para frente, ele poderá alterar situações jurídicas, e uma norma como essa resguardará situações jurídicas pretéritas. Então, particularmente, vejo que esse projeto é muito importante para a nossa cidade, não há qualquer eiva de inconstitucionalidade sobre isso, não há qualquer vício de inconstitucionalidade, e, particularmente, acredito que deveria, sim, ser aprovado por esta Casa. Muito obrigado, agradeço aqui a oportunidade, agradeço mais uma vez o vereador Érico, cumprimento o vereador Neto, o vereador Henrique, e todos os demais presentes, uma boa noite a todos. Obrigado, doutor Tiago. Mais alguém gostaria de se manifestar a respeito desse projeto? Primeiro o vereador Maurício, depois o Bustamante, é isso, né? Então, vereador Maurício. Então, o senhor Bustamante primeiro. Pode ser daí. Boa noite a todos. A primeira minha dúvida, assim, eu estava esperando na abertura da apresentação, não só a apresentação que o vereador fez, mas uma apreciação da assessoria técnica. Vai ter uma apreciação da assessoria técnica sobre esse projeto também, Júlio? Há essa expectativa? Então, fica valendo a solicitação agora. Se a audiência não se encerrasse hoje, então a gente teria uma segunda etapa, onde eu gostaria de ver uma apreciação completa do ponto de vista urbanístico pela assessoria técnica. E aí, eu posso elencar aqui algumas considerações, que certamente você vai apreciar, porque há questões assim, protocolo é administrativo, urbanismo é direito urbano. Quando está analisando o projeto, a ótica é o urbanismo. Quando está carimbando data, é protocolo administrativo. Aí começou a separar. Então, são searas independentes. Quando a gente começa a entrar por esse caminho, você começa a imaginar quantas possibilidades podem ter. Então, eu sabendo que a legislação vai mudar, eu vou lá e corro e faço um projetinho da quitanda, que foi apresentado, e entro com o protocolo. O que está valendo é a data. Aí a legislação mudou. Mas como o que está valendo é o protocolo, eu posso passar a minha quitanda para um supermercado também. Posso ou não posso? Então, o que está valendo? Era o protocolo ou é o que vai acontecer com a cidade? Então tá, por aí vem uma série de outras considerações a serem relevadas. Então, assim, por exemplo, a gente tem tanta coisa que acontece que o Júlio vai ter uma intensidade de trabalho para considerar ali. Essa discussão não é nova, nem vai acabar aqui. E o que está acontecendo em São Paulo não está pacificado, está ativo e ainda é polêmico. Essa é uma briga, eu sou do urbanismo, essa é uma briga histórica que eu vejo desde o meu tempo de faculdade. Eu estou formado há, sei lá, 86, 82. Então, em tantas décadas, eu já vi tanta coisa assim acontecendo. A mais recente delas, e que eu acabei de comentar com o vereador,
é que o plano diretor de Recife, quando fez a atualização deles, botou lá que valeria o protocolo, e foi fulminado por uma ação federal, e teve que rever o plano. Então, veja bem, cada território tem suas polêmicas e seu nível de embate. Acho que aqui não vai ser menor. Acho que aqui também vai dar pano para manga. Embora tenha essas situações que você citou agora, aparentemente a gente tem a boa vontade de querer contemporizar, resolver, fazer as coisas evoluírem, a gente tem que tomar o cuidado para não deixar um rastro de problema que vem depois. E pensa assim, ó, o Estatuto da Cidade propõe o quê? Entre várias outras coisas, né, a função social da propriedade. Então entra a questão também que o Júlio vai abordar, que é a propriedade tem os direitos do proprietário, mas aquele território tem uma função social dentro da área urbana. Isso vai dar pano para manga, né, Júlio? A tua abordagem vai ficar complexa. Então, eu só estou dando pequenas pinceladas que eu tenho certeza que esse embate que o vereador está levantando com a nobre intenção, eu também tenho um imóvel, eu também imagino, meus filhos podem querer fazer outra coisa, a gente faz parte dessa sociedade e a gente tem que considerar todos os aspectos. Mas vamos ver o que vale e o que já está regrado, administrativo ou urbanismo, né? Propriedade e função social, tem mais coisa por aí, não vai acabar hoje. Legal? Obrigado pela atenção. Obrigado, arquiteto Bustamante. Vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro eu saio muito feliz hoje daqui, porque eu tive Covid e a Covid tem algumas sequelas, e uma delas é o esquecimento de algumas coisinhas que aconteceram. Já saí feliz que não esqueci tudo. Lembrei de que nós havíamos já feito a mudança da lei anterior. Isso é bom. E quando eu vi esse projeto, que à primeira vista dei uma analisada rápida, justamente eu entendi isso. Vai ter problemas. Ele é realmente bem discutido, porque entra na esfera administrativa e na ambiental. Nós temos que ver. Agora, nós temos que pensar justamente naquele que está precisando, o que ele quer. E aí eu lembro, Júlio, quando nós fizemos a lote, aprovamos a lote, da 312 para 470 também, nós colocamos lá o marco temporal e o direito do protocolo. Todos aqueles que tinham já protocolado, permanecia a lei anterior, para dar a garantia ao empreendedor de que ele realmente tivesse dentro da lei, daquilo que ele propôs no momento que ele fez o projeto, o protocolar. Mas nessa lei não houve também, nós restringimos que não pudesse haver tantas alterações para não afetar aquilo que ele queria. E o grande problema que eu já disse no início é isso. Vamos falar a palavra portuguesada, eu não falo assim tão bonito igual o doutor Tiago, né? Dentro do modo jurídico, mas se a pessoa quiser fazer uma sacanagem, vou fazer mesmo, vou entrar, mando lá uma quitanda para depois transformar no supermercado. Isso, de alguma forma, deveria ter um impedimento. E aí que nós deveríamos, talvez, avançar para poder ser utilizado de uma forma correta, o direito e protocolos, para aqueles que realmente têm o seu direito, e não para aqueles que querem fazer uma sacanagem. Mas como fazer isso? Daí temos que estudar. Mas o projeto, realmente, o direito, ele tem que existir, o direito e protocolo. Quero dar um exemplo também do que já aconteceu em Joinville, e aí o Osmar, que trabalha anos nessa área, né, sabe disso. Por exemplo, áreas que antes eram urbanas, tem algumas em Joinville, ela era urbana e tinham lá uma atividade. A pessoa tem um galpão alugado e tem uma atividade. Pós mudança de leis, transformou aquela área em área rural. Só que lá um empreendedor, ele tinha um galpão e saiu o aluguel de lá e veio outro, com uma outra atividade. Daí não podia mais porque era rural. E aí como é que a gente vai tratar isso? Porque era legal ele estar lá. Foi dado o direito a ele a construir um galpão para poder transformar aquilo numa atividade. Isso está bastante em Joinville. Também deveria ter a garantia.
Vou citar o exemplo ali que nós temos o projeto de mudança da área ali do posto na BR-101, era o Bonese, não é mais... É um pouquinho para frente do Bonese ali, onde é o Zandoná Bonese. Tem a Rua Paraty, e aquele ponto. Ali tem quase 300 empregos. Quase 300 empregos. Antes era área urbana, depois foi transformado em área rural, engenheiro Miguel. Nós já discutimos isso quanto Aliás, o engenheiro Miguel, parabéns, porque eu talvez seja a pessoa que mais tenha participado nessa Câmara de Vereadores, de reuniões, de propostas, de discussões. Parabéns. E lá, então, estava a mudança. E daí, como é que é transformado? E daí, como é que a gente vai tratar isso? É complicado, realmente é complicado. Mas eu, a princípio, eu realmente apoio. Acho que nós temos que avançar no direito do protocolo. E tem mais. Também diminuir tantas e tantas burocracias que nós temos. Nós temos muita burocracia. É impeditivo para investimentos em Joinville. Ainda com as mudanças que estão acontecendo, que o novo governo trouxe, ainda temos emperramento. Me permite, vereador Willi, eu vi um vídeo do vereador de Blumenau, do novo até, do vereador. Ele colocou lá, trouxe um modelo de Itapema. Ele disse, lá em Itapema é uma maravilha. Por que as cidades litorâneas como Itapema, Pissarras, Barra Velha, Penha, estão desenvolvendo tanto e entram com um projeto da construção de um prédio e em menos de 4 meses, 5 meses está aprovado. E lá em Blumenau, isso aqui em Blumenau leva 3 anos, 3 anos e meio. Não é diferente em Joinville. Por quê? Porque o autodeclaratório vale lá no litoral. Aqui não vale, em Blumenau não vale. Porque lá em Itapema, quando apresenta o projeto, respeita somente os distanciamentos, as questões externas. A interna, quem tem que ter a responsabilidade de fazer dentro da lei, é quem fez o projeto, o engenheiro. Por isso que ele tem a formação. Se tiver errado, ele que vai pagar depois. Então, essas transformações nós temos que fazer em Joinville. Claro que não é agora aqui o motivo da nossa audiência pública. Mas, vereador Érico, vou dar apoio. Vamos estudar, acho que o Júlio pode verificar um pouco mais isso, para tentar aí, mas o direito é um direito. E direito tem que ser respeitado. Obrigado. Obrigado, vereador Maurício. O vereador Henrique gostaria de fazer uma consideração. Quero primeiro parabenizar e agradecer que o vereador Maurício Peixe estava aqui junto, nos alertando para aquele projeto, que tinha havido a informação que já estava regulamentado, e ao mesmo tempo observar o que o vereador presidente William colocou da questão de termos os mapas de fato atualizados para servir de base para os estudos. Por outro lado, eu quero dar os parabéns ao vereador Érico. Ninguém mais aguenta essas histórias. É impossível. E eu quero crer que quem vai fazer o protocolo, ele vai fazer sob uma base de uma lei existente. Todas as leis vai ter sempre o dói aqui e o dói ali. Sempre vai ter, sempre vai ter. O pior é mudar as regras no meio do caminho. Isso é, para mim, uma falta de respeito ao ser humano terrível, terrível. Então, eu creio que validar sua perspectiva do protocolo, ele vai estar fazendo, foi comentado às vezes de má intenção. Quem sabe de todas as intenções quando tem a lei ou quando mudou a lei? Uns podem aproveitar antes, outros podem aproveitar depois. O que importa é a sua perspectiva de que quando foi feito o projeto, ele fez dentro daquela lei existente. Nós um dia já subimos as tamancas, nós dois no diálogo, você lembra, né, Ana? Eu digo, meu Deus do céu, dá vontade de pegar uma máquina então e derrubar tudo que nós temos por aí. Por quê? Porque foi feito uma vez dentro de uma lei que permitia fazer essas construções. Agora não permite mais e você, aí vem, secretário Rodrigo, tu não pode regularizar. E na época podia. E aí vira, para mim, desculpe a palavra, uma sacanagem. Então, acho que nessa perspectiva, eu acredito, vereador Érico, do aspecto positivo, sabendo que todas as leis têm os seus
para um pode afetar aqui, afetar ali, mas se você vai entrar com o protocolo, e eu não sei, até colocado, como já foi colocado aqui pelo arquiteto, colocando se ele fez uma quitanda e vai fazer um mercado. A lei na época que fez a quitanda permitia o mercado? Se ele permitia o mercado, ele pode ir lá fazê-lo. Se ele não permitia, aí tu tem argumento para poder fazer. O que não pode é surrupiar do cidadão, o que ele tem que estar pagando em advogado, pagando em processos para justificar aquilo que a lei até então lhe dava amparo. Então, acho que nessa perspectiva, creio que sim, é uma nova forma de fazer os encaminhamentos e ele está na hora de fazer isso, até observando N questões do nosso projeto, seja ele da cidade, ou o que quer que seja. Desculpe, foi mencionado o Estatuto da Cidade. Entende? Isso não desmerece uma situação, nem desmerece a outra. Mas eu quero crer que dentro do aspecto legal, não pode haver todas as alterações que depois venham a prejudicar o cidadão nos seus investimentos na cidade. Ok, obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Henrique. Eu gostaria também de fazer uma manifestação, isso já era uma demanda que também já havíamos pensado no nosso gabinete. Quero parabenizar o vereador Érico pela iniciativa, né, mesmo que a gente venha a alterar essa iniciativa do vereador, né, e implementar talvez um dispositivo melhor, mas realmente isso é necessário. Isso a gente vê, por exemplo, e a gente discutiu aqui, passamos por uma audiência pública na semana passada, né, com o povo lá do Morro do Amaral. Né, às vezes as pessoas podem achar que a comparação ela seja um pouco descabida, desproporcional, mas não é. Né? Por quê? Porque quem veio primeiro? Veio as leis urbanísticas ou vieram as pessoas que ocuparam o Morro do Amaral? Né? Então, foi justamente o contrário. Primeiro as pessoas ocuparam aquele local, né, quando numa época passada não havia se pensado em planejamento urbano, não havia se pensado em zoneamento, não havia se pensado em nada. Então, as pessoas ocuparam aquele local porque era de interesse delas. Né? E hoje, infelizmente, né, e aí nada contra os arquitetos, né, nem seja o Bustamante o Júlio, mas nenhum deles, toda vez que eu ouço a palavra, né, função social da propriedade, eu tenho arrepios, né, e aí vem justamente a gente ver lá, né, o direito à função social da propriedade daquelas pessoas que estão no Morro do Amaral serem cerceadas, né, por causa de uma legislação que hoje alterou, né, seja a legislação ambiental, federal, não importa, mas alterou um zoneamento que agora não permite mais que aquela pessoa que tinha propriedade para aquele bem, ela possa utilizar. E aí eu vejo que a pessoa hoje, né, esse cerceamento que é feito com a legislação, ela inibe o desenvolvimento da cidade. Né? Por exemplo, eu, empreendedor, olho um terreno, né, numa localidade X, compro aquele terreno naquela localidade X porque eu sei que ali eu vou desenvolver um prédio, um comércio, né, um galpão, uma indústria, não importa o que seja, mas eu comprei aquele terreno com aquele objetivo. E aí, dali 1 ano, 2, né, eu não tinha dinheiro ainda para investir naquele empreendimento, mas dali 1 ano ou 2 eu resolvo fazer esse investimento. Aí vem a legislação, né, sabe-se lá por quem pensada, faz alteração e impede isso. Então, quer dizer, quantos e quantos investimentos na cidade de Joinville já foram impedidos por causa de uma legislação, né, por causa da insegurança. Né, do empreendedor fala assim, não, eu não vou comprar um terreno nesse lugar, né, vai que amanhã muda a legislação, vai que amanhã não pode fazer, né, e eu perco o meu dinheiro. Então, quanto que Joinville perdeu de investimento, né, ao longo dos anos por causa dessa insegurança jurídica nas alterações de lei. Então, deveria-se sim, né, vereador Érico, e aí fica a sugestão, né, da gente analisar com as nossas equipes técnicas, jurídicas, né, que a pessoa possa comprar o direito de fazer. Então, comprei um terreno e eu tenho intenção de empreender, então eu posso comprar o direito de fazer naquele local e averbar aquilo na matrícula. E aí, a partir daquele momento, não importa se mudar a legislação, não importa o que venha depois, né, o direito meu está garantido. Se o Executivo Municipal lá na frente quiser mudar a legislação, não tem problema, ele muda, mas ele vai ter que me indenizar. Por quê? Porque eu comprei aquela propriedade, né, a função social daquela propriedade era atender a minha iniciativa de empreender, né, e se o Executivo Municipal está cerceando a minha iniciativa de empreender, então ele que me indenize, porque eu comprei aquela propriedade com aquele objetivo, com o objetivo de empreender.
o Maurício citou muito bem aí, localidades, né, onde mudaram o zoneamento, o cara tem um galpão lá há 40 anos e agora não pode mais continuar com a indústria alugando, porque o Executivo Municipal resolveu alterar o zoneamento da cidade. Isso não, é inconcebível. Isso torna a cidade, né, aversa ao empreendedorismo, torna a cidade aversa ao empreendimento. Não, isso não pode acontecer. Então, vereador Érico, né, fica a sugestão, né, de trabalharmos aí também, o vereador Neto, que é relator da matéria, para a gente trabalhar realmente numa legislação que seja ainda melhor, que garanta efetivamente o direito da pessoa a partir do momento que ela compra a propriedade com a função de empreender e que essa propriedade tenha a função social de empreendedorismo, né? De empreender, e não visando uma coletividade subjetiva que a gente não sabe qual é, né? Para que a gente não crie prejuízos aí, né, da gente tornar uma cidade cada vez mais aversa, né, ao empreendedorismo. Então essa é a minha contribuição. Quando teve a lei 470, quando teve a mudança da 312 para 470, a gente já teve inúmeros casos na cidade de Joinville de vários empreendimentos que foram prejudicados, várias pessoas que tinham comprado, né, propriedades para empreender e aí não puderam, né? A gente sabe que o empreendimento, entre ele ser pensado e ele ser efetivamente executado, o prazo dele não é um prazo de um mês, não é o prazo de você protocolar um projeto em branco, é um prazo de 5 anos, de 10 anos para você fazer um planejamento, né? E aí a gente vê, como foi citado um pouco, as cidades aí de Balneário Camboriú, né, e Itapema, né? Balneário Camboriú é o exemplo do não planejamento, né? Não foi planejado nada na cidade de Balneário Camboriú, né? Hoje ela é imensamente criticada por inúmeras pessoas, porque os prédios estão na beira-mar, né, e aí você tem lá uma coluna de 200 metros de altura que tira, né, que tira o sol da praia. Mas aí a gente pergunta, quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, se Balneário Camboriú ela é o que é hoje, foi justamente pela liberdade, né, de empreender que foi concedida lá pelo poder público lá atrás, que tornou a cidade o que ela é. Porque se ela fosse pensada para ser o que ela é, com certeza ela não teria se tornado a cidade, né, que hoje atrai tantos investimentos, né? Foi a liberdade econômica criada lá atrás que permitiu que Balneário Camboriú fosse o que fosse. E talvez Itapema seguiu o mesmo caminho, e talvez outras cidades distantes seguiram o mesmo caminho e hoje são uma pujança, e a gente vê que o pensamento tacanha da cidade de Joinville, ao invés de fazer a cidade crescer, né, fez com que a cidade, né, fosse se encolhendo no seu desenvolvimento, e com certeza daqui a pouco, se a gente continuar assim, né, outras cidades vão passar a nossa cidade. Tá? Obrigado. Vereador Neto. Senhor presidente, sobrou pouco para eu falar agora, hein? Parabéns pelos comentários. Vereador Érico, projeto excelente. Como você mencionou, recebi no gabinete um ofício falando sobre 2 emendas. A primeira emenda ela é sobre técnica legislativa, então muda de Lei Complementar 470/2017 para desta lei complementar, é só técnica legislativa. E a segunda é um fator importante que o senhor Bustamante, em dado momento, nos abordou, que é a partir de quando essa lei vai entrar em vigor, né? Então, deixando mais claro aqui que é somente para os processos iniciados após a vigência da lei. A gente não quer privilegiar ninguém que protocolou errado no passado. Então, esse foi um fator aqui interessante que os arquitetos, os engenheiros já vieram conversar conosco, já colocaram alguns pontos. No âmbito de discutir sobre emendas e sobre melhorias de projeto, eu queria fazer algumas perguntas para a Ana, para entender como é que funciona esses protocolos lá na SAMA. Quantos que são, mais ou menos quantos que são recebidos por mês, por ano, quanto tempo que tem para aprovação, quanto tempo eles ficam abertos, entender um pouco melhor como é que funciona isso, e também a questão temporal, se depois de um determinado momento, sem o protocolo, sem o projeto ele dá encaminhamento, se ele acaba sendo, qual que é o encaminhamento que é dado para ele? Ele é arquivado depois de 10 anos, depois de 5 anos, depois de 2 anos? Como é que funciona assim? Então, na unidade de aprovação de projetos, né, especificamente ali na alvará de construção, a gente tem um prazo de 1 ano. Ele tem que ser indeferido, né? Então, eventualmente, se o executivo não indeferir, né, não é porque chegou, né, passou 365 dias, ele está automaticamente. Não, a gente precisa daí pegar o processo e indeferir. E
no início do ano nós tínhamos cerca de 10 mil processos, 7 mil processos, e a gente fez esse trabalho de indeferir os processos mais antigos, porque tem muitos processos que, na verdade, eles não vão prosperar, né? A pessoa desistiu e por isso que ele está lá. Ela não precisa, né? Muitas vezes não se manifesta pela desistência, né? Então, a gente fez esse indeferimento e hoje a gente tem em torno de 4 mil processos, né? E, então, não existe uma cultura, de fato, né? Mas a partir desse ano a gente começou a observar o prazo para fazer o indeferimento. E talvez essa seja uma das medidas, né, que possam ser adotadas, que no prazo de indeferimento os processos sejam indeferidos para que eles não fiquem longos tempos, né, parados, porque na aprovação de projetos o que acontece? Você protocola, tem a primeira análise, né, se faltou algum documento ou se há necessidade de alguma explicação a respeito, a gente faz um ofício. Esse ofício ele nem sempre ele é respondido, ou o projeto às vezes precisa de adequação, o índice urbanístico não está sendo respeitado, né? E a pessoa antigamente retirava o projeto, hoje digital não retira, né? Mas ela tem que novamente se manifestar para que dê continuidade. Nem sempre isso acontece. Entendi. Essa modificação que é feita, só para deixar claro aqui, vamos dizer que eu protocolei para construir um grande mercado, mas naquele lote não é permitido um grande mercado. A SAMA, de maneira geral, ela vai solicitar adequações, vai pedir para que vai dar um prazo para que o empreendedor ele possa protocolar que não seja um grande mercado, que seja uma estrutura menor. Como é que funciona? Ou isso é indeferido de imediato? Quando não é possível, quando não tem como prosperar aquele processo, a gente indefere. Nada impede que seja apresentado recurso, né? Você pode alterar o projeto, dependendo do que for, né? E aí, sim, se tiver de acordo, a gente dá sequência na análise do projeto. Entendido. Obrigado, Ana. Eu reforço aqui as palavras do presidente com relação a toda essa parte de segurança jurídica, o princípio da boa-fé também, né? O empreendedor não é um malvadão, o empreendedor quer fazer as coisas certas. Dando um exemplo do mercado, por exemplo, né? Ele vai estar entregando um projeto com as leis, as regras atuais. Então, com as leis, as regras atuais, vai estar fazendo o protocolo e entregando o projeto. Se daqui a 6 meses, por qualquer motivo, muda a lei, vai ser avaliado com as regras atuais. Então, ele não vai poder construir diferente do que é permitido na data de hoje. Isso é super importante, inclusive, para dar a possibilidade de decisão, se o empreendedor vai investir ou não vai investir no empreendimento. Então, a gente não está aqui, a partir do momento que há essa definição, liberando algo que seja fora do que está permitido em lei. Então, o protocolo ele visa dar essa segurança jurídica baseado nisso. Gostaria de se manifestar, Ana? Sim. Então, na verdade, isso é um problema que a gente tem bastante lá, né? Porque é justamente o que foi dito, né, por vocês já, né, todas as falas, eu acredito. A concepção do projeto, ela começa muito antes do protocolo. Então, a gente vê toda vez que tem uma alteração na legislação, o pessoal vai até a secretaria, né, e tenta entender, né, como fazer, e a gente efetivamente não tem o que fazer, né, quando a lei mudou, e a gente sabe que é complicado. Como você vai investir se você não tem segurança? Quem consegue arcar com esse custo, né? Enfim, e eu penso até em relação às casas, né? Imagino se fosse eu, por exemplo, né? Não gostaria de fazer um investimento que muitas vezes é o único investimento da pessoa na vida inteira e eventualmente descobrir que não pode, ou pelo menos da forma como você gostaria, né? Então, no entendimento da secretaria é sim importante, e a gente vai acabar tirando muitos problemas que a gente tem hoje lá, porque é muito desagradável até, né? Não sei expressar, não sei uma palavra que expresse isso adequadamente, mas quando você vê todo o esforço de empreender, que é um esforço muito bacana para a cidade, e de repente ele é barrado
E aí fica, inclusive, para a SAMA esse peso, né? E é uma coisa que foge totalmente à nossa vontade, né? Os prazos, que é o que está nas nossas mãos, a gente está trabalhando com afinco, né? E buscando reduzir, mas essa parte vai ser a legislação que vai auxiliar. Muito bem, até uma forma de evitar conflitos, né, de entendimento e tudo mais. E talvez o espaço do empreendedor ele possa ajudar nesse planejamento do empreendedor em dado momento. Tem uma estrutura que está em fase de treinamento, está em desenvolvimento lá na SAMA para abertura de empresa, para protocolos, e possa auxiliar aos empreendedores nessa tomada de decisão. Porque, como você bem mencionou, muitas vezes o empreendedor tem uma dúvida se aqui pode 9 metros, se aqui pode 12, se aqui... Porque a gente viu os mapas aqui, né? Não é uma lei tão simples de uma pessoa comum entender, né? Eu que não sou técnico de urbanismo, não sou técnico, não sou engenheiro, enfim, sou contador, tinha uma certa dificuldade, cada vez estou tentando aprender mais, presidente, e me familiarizar cada vez mais. Passo a palavra ao presidente. Obrigado, vereador Neto. Bom, fica a sugestão, vereador Érico, eu acho que essa questão da compra do direito, acho que é até mais importante para dar mais segurança jurídica, acho que fica a sugestão, né, com o relator para a gente analisar, né, em conjunto aí, que eu acho que seria até mais importante até do que só apenas um direito de protocolo, né, ninguém compra uma propriedade, ninguém investe seu dinheiro, né, para ter ali na frente, né, tolhido o seu direito de fazer, então fica aí a sugestão. Bom, não havendo mais nenhuma manifestação... Senhor presidente, eu gostaria de avaliar se o Júlio tem interesse em se manifestar sobre esse projeto também, nos ajudar com as contribuições. Por favor. Ok. Tá. Não havendo mais nenhuma manifestação, alguém quer se manifestar? Não havendo mais nenhuma manifestação, então agradeço aqui a presença do secretário, né, do engenheiro Osmar, da diretora executiva Ana, do nosso técnico Júlio, né, do engenheiro Miguel, do arquiteto Bustamante, todos os técnicos que estão aqui presentes, que ficaram até esse horário, né, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a audiência pública. Obrigado.